Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais uma sexta-feira, mais uma aula de arte. Eu sou a professora Vilma e estou aqui no estúdio da EMAD para a gente falar um pouco sobre o hip hop no Recife. Mas não estou sozinha, não. Tem Késia fazendo a interpretação das Libras e tem a professora Gini. E aí, pessoal, é hoje o dia, é hoje a hora da gente saber um pouquinho desse movimento aqui em Recife. Então, corre, vamos ver, vamos interagir, vamos trocar ideia. Pois é, gente, está bem legal, né? A gente falou já do hip hop já em umas 2 ou 3 aulas, mas hoje a gente vai focar no hip hop aqui na nossa cidade. Como foi que começou, como foi que aconteceu o hip hop aqui em Recife? E aí a gente começa com essa imagem linda aí do bairro do Alto José do Pinho, que é um celeiro de cultura popular e de todas as formas de cultura aqui no Recife. Então, homenageando aí o Alto José do Pinho para começar a nossa aula. E aí a gente vai falar um pouquinho do hip hop, só para a gente relembrar, né? Porque é bom a gente relembrar que o hip hop é um movimento, é um grande movimento cultural, que ele não é feito só de dança e música. Ele tem 4 linguagens, digamos assim. Ele tem 4 vieses. Então, ele tem o DJ, que é a origem mesmo do hip hop, que é a coisa do disco, né, da mixagem, né, da música, da batida. Então, foi ali que surgiram, né, os DJs e o hip hop se afirmou a partir daí. Tem o rap, que é a música, a poesia do hip hop. Tem o break, que é uma das danças do hip hop, porque o hip hop não é só break, quando se fala em dança. Mas o break é a dança mais importante, mais icônica, digamos assim, mais representativa do hip hop. E o grafite, que é a linguagem visual do hip hop. Só para a gente relembrar, tá bom? Então, hoje a gente vai focar um pouco na música, tá? No hip hop, música, que é o rap e o DJ, é a parte musical do hip hop. E aí, o que é o hip hop? Então, como eu disse, que é um grande movimento cultural que tem uma finalidade, né? O hip hop ele surgiu como uma forma de cultura de paz, né? Ele surgiu, a gente já sabe, essa história lá no Bronx, né? Num bairro violento, com a finalidade mesmo de diminuir ou de acabar, né? Com a violência, com brigas, com mortes. E aí ele foi se expandindo, né? Juntando pessoas, incluindo todo mundo. O hip hop é bem inclusivo, né? Ele não faz distinção, ele pega todo mundo que quer participar ali, seja jovem, seja velho, seja mulher, seja homem, seja de outros gêneros, né? Então, está todo mundo ali. Ele é também um movimento de afirmação de identidade. Então, ali as pessoas se afirmam enquanto que elas são, seja mulher, seja LGBTQIA+, seja homem, seja negro, seja de outra etnia. Então, o hip hop, ele respeita, é um grande movimento de respeito e de afirmação de identidades. E, claro, tudo isso junto só pode dar o quê? Arte, né? Porque a arte é essa possibilidade de expressão humana, né? Profunda, e ao mesmo tempo também superficial. A arte ela vai do raso ao fundo, de todos os lados, para cima, para baixo. A arte engloba tudo, né? E vai fazendo com que as pessoas se expressem, com que as pessoas se desenvolvam, com que elas se comuniquem. É maravilhoso, não é, Gini? É, sim. O hip hop eu vejo muito assim como uma forma de resistência das minorias, né? Ele nasceu nas minorias. Exatamente. Então, é um encontro estético, né? Uma forma de maneira assim, de colocar as questões sociais de maneira estética, Sim. de maneira bela, de maneira a incomodar, a chamar a atenção, não é? Exatamente. Uma delícia o hip hop. O hip hop é tudo isso. E por isso ele cresceu tanto, né? Ele saiu dali daquela região ali do Bronx, em Nova York, e ganhou o mundo, principalmente cidades como Recife. Cidades brasileiras, começou em São Paulo, né? Então o hip hop chegou
lá em São Paulo, uma galera que gostava muito de música, na década de 70 para 80, né? O hip hop surgiu na década de 70, foi chegando ao Brasil no início da década de 80, e é um pouco difícil, às vezes, para vocês pensarem, né, em 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, mas a gente precisa fazer esse exercício, tá? Porque a gente precisa pensar num mundo diferente do nosso, né? O hip hop ele surgiu em um universo diferente desse que a gente tem, né? A mídia, hoje a gente vive a chamada era da informação, a gente está, né, completamente envolvido pelas redes sociais, né, pela internet, e o hip hop surgiu num momento em que não tinha isso, né? Não tinha essa comunicação tão forte como a gente tem hoje. Já existia televisão, já existia rádio, né? Mas ela ainda não tinha nem, por conta da tecnologia ainda não estar tão desenvolvida, então ela não tinha essa abrangência e essa capacidade de transformação rápida, né, que a gente tem hoje. Então foi um movimento que foi surgindo e que foi se transportando lentamente. Tá? Então chegou aqui, primeiro lá em São Paulo, e depois de lá foi para todo o Brasil e chegou aqui, né, em Recife, porque Recife é uma cidade muito musical, né? Então ela tinha também que receber o hip hop, e o hip hop tem tudo a ver com Recife. Por quê? Né? Por que a gente tem por que o hip hop tem tudo a ver com Recife? Costuma-se dizer que Recife e Nova York são cidades irmãs, tá? Pesquisem sobre isso. Existe toda uma teoria, né, que pessoas saíram daqui, e principalmente judeus, e foram embora, e que participaram da fundação de Nova York. E Nova York e Recife seriam cidades irmãs ou primas. Vocês podem pesquisar sobre isso, é bem interessante. Esse é um ponto. O outro ponto é que Recife, como outras capitais brasileiras, principalmente nordestinas, existe uma desigualdade social muito grande, né? O fosso é muito grande de desigualdade numa cidade como Recife. Então, esse movimento que luta por melhorias das condições sociais, que luta contra a desigualdade, encontrou aqui um celeiro bem fértil para, né, para crescer e se desenvolver. Então, vamos ver aqui. Então, aos poucos, as manifestações do hip hop foram chegando ao Recife. Antes do hip hop, já haviam aqui os bailes funks, porque, como eu disse, Recife é uma cidade muito musical, né? Então, o que é que se tocava na década de 70 em Recife, né? Não tinha ainda o hip hop. E a música que se tocava naquela época, minha gente, o que as pessoas ouviam? Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, já perguntaram ao pai de vocês, à mãe de vocês, às tias, os tios, o que vocês faziam? Meus filhos me perguntam muito, mãe, como era a sua juventude? Né, Gis? Seu filho pergunta isso? Sempre. Os meus perguntam. Mãe, o que é que você ouvia quando você era jovem? Isso, né? Como eram as festas, né? Então, essa pergunta, eu acredito que vocês tenham essa curiosidade, né? Então, na década de 70, em Recife, se ouvia nas rádios, se tocava música brasileira, tocava muito MPB e tocava muita música estrangeira. Nesse período, da década de 70 para 80, era o período da música disco, das discotecas. Ah, fui muito para a discoteca. Ai, muito, adorei, adoro. Até hoje eu ouço e fico dançando legal. em casa. Então, a gente dançava. E nas periferias, né, tinham já os bailes funks, porque o funk ele é anterior ao hip hop. Não do jeito que a gente conhece hoje. Tá, gente? É importante a gente pensar nisso. O funk mudou muito. O funk que se ouvia na década de 70 era o funk americano mesmo, que tocava nas rádios, né? E que as pessoas iam comprando discos, porque naquela época se comprava discos, e eram discos de vinil. Quem não tinha grana para comprar disco, gravava uma fita cassete. Ai, que delícia. Era a pirataria da época. A gente pirateava. Eu mesma que não tinha dinheiro para comprar. Estudante, né? Estudante nunca tem dinheiro. Oh, meu Deus, é uma categoria sofrida. Essa é. Vocês sabem bem disso.
Então, a gente não tinha dinheiro para comprar um disco lá na loja de disco, então o que é que a gente fazia? Pegava uma fita cassete, às vezes a gente reciclava a fita cassete, né? A gente gravava por cima de outra gravação e pedia para um amigo que tinha um disco gravar. Ou a gente gravava do rádio. Gravei muito música do rádio. E olha, gente, era assim, ficar em silêncio absoluto e dar o play na hora que a música tocava. Era uma loucura, muito diferente do que vocês têm hoje, toda essa tecnologia, toda essa facilidade. Hoje em dia são os streams, são os, né? Pois é. Mais aplicativos, delícia. Então, se tocava essas coisas, funk americano, música disco, música tradicional, havia também nas periferias as escolas de samba, grupos de música tradicional, de maracatu, de coco. Então, havia mais música da gente também, de raiz, tocando, e a música estrangeira, ok? Então, praticamente todos os bairros, aí eu mostrei essa foto linda aí do alto do Morro da Conceição, essa imagem que vocês estão vendo aí. Então, em toda a periferia, a moçada organizava bailes, discotecas, e eles se socializavam e dançavam. Era aqueles bailes também para paquerar, né? Para o crush, que na época a gente chamava de paquerar, né? Hoje não, virou crush. Não, hoje é o meu crush. Não é? Hoje é o crush, mas na nossa época era paquerar mesmo. Então, o pessoal se organizava para socializar, para se divertir. Então, se fazia o quê? Se organizava as caixas de som com fita cassete, né? E para dançar. Então, era bem interessante, né? E muito essa coisa que eu falei, de frevo, de música de samba e da música disco também, né? Então, os bailes ocorriam em lugares como as associações de moradores. Todo bairro tinha, né, lá a sua associação de moradores. Então, acontecia, né, em todos os lugares, no Pina, na Caxangá, né? O Clube Líbano também promovia muitos bailes de fim de semana, onde o pessoal dançava música disco e funk, né? O Clube Ferroviário na Mostardinha, o Clube Rodoviário na Imbiribeira, o Clube Sargento Wolf em Afogados, o Clube dos Subtenentes, os clubes, né, como o Esporte Santa Cruz, né? Esses clubes também promoviam esses bailes de fim de semana, que era onde a moçada ia para se divertir. Ok? Então, havia. E daí foram se organizando os grupos, né? Aquelas equipes, né? E tinha até competição também, tinha cooperação, né? Troca de material. Então, o pessoal que não tinha muita grana, esse pessoal, o que é que eles faziam? Eles usavam as fitas cassetes, como eu falei. Deu um branco agora. Eles usavam as fitas cassetes e havia, assim, muita coisa tocando, né? Eles gravavam, trocavam, pesquisavam. Era bem interessante. Foi uma época muito fértil, né? E essa troca, existe exatamente nessa troca o engrandecimento e a evolução e também a divulgação, né, desse movimento. Pois é. E aí, quem tinha mais grana, né? Quem tinha mais grana começou a usar o disco de vinil. Vamos ver um vídeo sobre o hip hop em Recife? Fala o povo de São Paulo que nós aqui no Nordeste existem e tem uma terra chamada R11. Nós queremos que o povo venha para cá, para saber o que a gente pensa. A gente também tem o que falar. Não é o povo do Sul que vai falar para a gente também, não. A gente tem notícias, respostas também para falar para o povo do Sul. Essa é a nossa história. Quando eu comecei a frequentar esses bailes, eu vi o break, comecei a ver o break, a coisa mais robótica e tal. E depois, quando eu comecei a ver as performances de solo, break de chão, também chamado aqui, eu assemelhava muito com a capoeira e gostei daquela dança. Eu acho que o hip
hip hop brasileiro, pelos meus amigos que conheço, pelo tempo que eu venho, quer dizer, que foi tudo uma época, uma geração, tanta gente lá de Recife, quando as pessoas aqui, eu acho que o rap brasileiro ele tem que ser bom, ele é bom, acho que está chegando o momento até assim, os protestos vão virar muito mais arte, vão aparecer grandes artistas, quer dizer, já foi Pé Duro, já foi Durão, hoje ele já é outro, quer dizer, é evolutivo como eu, como a nação, como todo mundo que começa de um jeito e aprimora. Então quando eu comecei a trabalhar o rap, era mais, me aprofundando em cima mais da coisa musical que a gente tinha aqui, o forró, o Luiz Gonzaga, o trio nordestino, eu ouvia muito Zé Ramalho, João do Vale, Terezinha do acordeon, os emboladores, Xexé e Maturi, Pita e Ruxinó, os repentistas de viola, Ivanildo Villanova, Raimundo Caetano. Então eu ouvia muito essas coisas que tinha aqui. Eu comecei a perceber essa coisa da rima. Num desafio é difícil um cantador me vencer. Canto só com a letra C, combino Creuza Simplício. Campanha contra comício, componho contra carência. Compromisso, competência, comunhão, cumplicidade. Cultivo capacidade, completo com confluência. Hip hop com cantoria original, cantando a galope, viaja oceano, monte-mar, piratas em aventura. Aprendi o que eu conheço, o pouco que eu conheço da cultura hip hop, justamente pela galera que inclusive nem era do hip hop, mas claro pelos movimentos musicais do Recife. E aqui a gente tem uma peculiaridade que é a galera passar a dança, o break passar pela capoeira, pelo frevo, e o hip hop passar pela embolada, sabe, pelo papo mesmo das loas de maracatu, dessa história dos improvisos. Esse público todo assim, que a gente atrai através de música é bom, mas tem que atrair outro público, que são as donas de casa, são as vovó, os pirrainha, estão crescendo agora para crescer mais esperto, sabe qual é a ideia pra gente. Não é fácil. Quem mora em Santa Maria também deve estar ligado. Mora na favela. Isso aí, também dentro da minha casa, apresentar a minha mãe o hip hop. E não ter esse receio de tocar com uma banda de hardcore no mesmo palco, certo? De tocar com uma banda de reggae, de tocar com maracatu, por exemplo. Me chama de 3 em 1, pô, a Loto só tá faltando agora dançar break mesmo, pá, tá ligado? Mas assim, é isso aí, pô, a gente aqui é humildade, tá ligado? O hip hop é isso, o hip hop incomoda, velho, onde chega o hip hop incomoda, então eu acho que eu incomodava esse cara, né, velho? E ele, assim, pra resumir, eu tomei 3 tiros e tal, e aqui tem muito cara que acredita no meu trabalho, tá ligado? Não só no grafite, como tocando, discotecando, pá, né? E futuramente produzindo aí, que a gente vai também lançar um selo, se Deus quiser, a gente tá trabalhando para isso. Então é isso, meu irmão. Perdi a visão, mas não perdi a vida. Eu vejo o escuro, mas minha mente é claridade, velho. E aí, muito legal esse vídeo, né? Ele é bem revelador disso tudo que eu coloquei, né? Vocês viram ali o rapper, ele falando que o que é que ele ouvia antes, né? Era coco, né? Era repente, era embolada. Então era a música que acontecia e que, graças a Deus mesmo, né? Permanece, porque a gente não pode perder, né? A gente tem que ganhar, a gente tem que acrescentar. A gente não pode perder também essa música de raiz, né? Ela é muito importante que ela seja mantida. Então, existiam os bailes, né? Tudo começou aí, né? E é importante destacar que os bailes, que eram chamados de discoteca, né, eles ainda não tinham a coisa do rap, ainda era só a música que era trazida. O rap, ele veio depois, ele começou a chegar. Aqui vocês têm um quadro com como era o primeiro período do hip hop, né, que foi o período de 1983 a 1986, ó, início da década de 80,
tinham lá, né, distribuído, tinha grupos em Camaragibe, na Boa Vista, em Rio Doce, que tinha um grupo grande que era justamente o grupo de quem? De Chico Sainz, Jorge do Peixe, Jacques Nascimento. Chico Sainz começou fazendo hip hop e depois ele foi desenvolvendo essa música que se transformou no movimento Mangue. Mas ele começou lá, né, no hip hop, nesses grupos, né, de bairros, nesses bailes, botando som, né? E aí toda essa influência que foi chegando depois do rap, né? E aí as rádios, elas ajudaram bastante também na difusão do hip hop, porque elas começaram, elas viram esse filão, elas viram que havia interesse da juventude por essa nova música, essa nova forma de fazer música, e ela começou a promover concursos, batalhas de break e, posteriormente, de rap nos bairros, nas comunidades, e isso foi desenvolvendo o hip hop, né? Foi gerando mais interesse, e o hip hop foi se expandindo foi se afirmando, né? Expandindo ele já estava, mas ele foi se afirmando como uma música rica, né? Que não era só barulho, não era só dança, né? E foi também superando os preconceitos, minha gente, porque havia muito preconceito com o hip hop no início, né? Como tudo que vem da periferia, infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para isso. Tudo que vem da periferia, de certa forma, gera preconceito. Vamos seguindo? Então, ó, essa efervescência toda, né? Aí ela chegou na classe média. Primeira festa oficial do hip hop no Brasil aconteceu em 89, veja, já se passaram alguns anos. Isso. Já no final da década de 80, na boate Mist, na Rua das Ninfas, né, que o hip hop já estava sendo um pouco mascarado pelo movimento Mangue. Claro que uma coisa não impediu a outra, né, o hip hop se fortaleceu, o movimento Mangue surgiu, né, mas há espaço para todo mundo. Pois né? É, porque a característica é muito... Porque uma veio da outra, né? O Mangue veio... Ele só incorporou as batidas do rock, né? Samba e maracatu na composição. Na composição, né? exatamente. E na estética também. E eu acho até que o movimento Mangue fortaleceu, de certa forma, também o hip hop. Sim. Porque se definiram públicos para cada um dos segmentos, né? Uma coisa não impediu a outra. E então... Só em 92 é que aqui a cidade do Recife passou a abrigar, né, bares especializados, lugares que atraíam o público para ver o rap, né, como a música estabelecida. Então, houve também um lugar, né, não sei nem como chamar, acho que um centro cultural, né, lá em Boa Viagem, que chamava Arte Viva, que foi agregando esse pessoal que fazia hip hop, que fazia rap, tanto da Zona Norte quanto da Zona Sul, e foi se quebrando essas fronteiras, foi integrando todo mundo, os grupos foram interagindo, foram descobrindo que era muito mais interessante, né, trocar, que isso enriqueceria mais, e foi bem legal esse processo também, que foi fazendo com que o hip hop se estabelecesse e se afirmasse na cidade. Então, os eventos promovidos na Arte Viva aproximou esses coletivos, porque o hip hop é uma atividade coletiva, ela demanda isso enquanto movimento cultural, porque se não for coletivo, não é movimento, né? Uma característica dos movimentos culturais é justamente a coletividade. Então, esses coletivos foram se aproximando, né? Então, nesse contexto, foram surgindo grupos depois que se afirmaram mesmo e fizeram nome, como Faces do Subúrbio, né, que é um grupo lá do Alto José do Pinho, e outros grupos, outras bandas, que depois também foram mudando para outros gêneros musicais, para o rock, para outros caminhos, né? Mas a música periférica, essa música que é feita na periferia, ela pôde se afirmar e ganhar mais espaço. E está essa cena maravilhosa, né, que é o Recife. O Recife tem essa característica de produzir cultura, de produzir música, né, de mobilizar, de transformar, né, de levar essa arte para além
né, das nossas fronteiras, como foi o caso do movimento Mangue, do movimento Armorial, não é? Então o Recife tem essa pegada, né, essa tradição, isso muito orgulha a gente, né? É muito orgulho do nosso lugar. Não é? E hoje? O que está acontecendo hoje no Recife? Bom, hoje, minha gente, tá dominado. Tá dominado, tá tudo dominado, né? Então, com o advento da internet, que pode hoje, diferente da década de 80, a gente tem a internet, né? As redes sociais, as plataformas de streaming, a produção local pode se expandir, pode chegar em qualquer lugar do mundo a partir, né, dessa ferramenta incrível. E a gente tem hoje acontecendo o hip hop, né, no Recife inteiro. Existem batalhas de break, batalhas de rap. Vamos ver um videozinho com uma batalha bem legal que aconteceu na Várzea o ano passado. Deixa eu falar como não sou pejorativo. A graça é rimar no aumentativo para versos tão diminutivos. Eu não sou substantivos, eu tenho qualidade, no caso educativos. Eu tenho qualidade adjetivos, enquanto você só pensa em versos pejorativos. Versos pejorativos, que são consequência. Eu parei entender que eu sou resistência. Eu tipo pejorativo na minha essência. Eu tô te explicando o que é resiliência. Eu tenho a minha essência, é causa e consequência. Eu parei de explicar pra mim seu cubículo. Para de explicar que eu faço um contrafeitiço bem pior do que matar bicho papão com ridículos. Legal, né? Vocês viram aí, gente, quanto conteúdo para se fazer um rap. Tem muita gente, muito jovem, que às vezes não gosta muito de estudar, principalmente, né, português, que dá trabalho para escrever. Mas tem essa coisa de querer ser rapper, né, querer ser MC. Tem que estudar, gente. Vocês viram aí quanto conteúdo que esse pessoal tem? Muito conteúdo. Eu achei interessantíssimo. Demais. Não é como ele resgata na fala dele, não é? Os substantivos, os adjetivos, né? E outros conteúdos, palavras difíceis. Palavras difíceis. Nossa, resiliência. Resistência. Ou seja, eles sabem o que significa aquilo, eles sabem o que querem dizer. Imagina você estudando, você se apropriando da sua língua mater. Meu Deus do céu. Muito importante, viu, gente? Muito Se você importante. pretende, né, ir para esse caminho do hip hop, tem que estudar, porque demanda muito conteúdo. Você tem que ter muito conteúdo para você criar na hora, no improviso, né, Gini? Então. É incrível. Eu fiquei encantada com essa dupla aí. Os dois são muito bons, tem muito conteúdo, sabem o que estão falando. Eu achei belíssima essa coisa aí do rap, né? O rap é a poesia do hip hop. E ela pode ser planejada, preparada, mas ela também pode ser do improviso. E a gente tem essa tradição do improviso, Temos, né? da dos embolada, repentistas, da embolada. Então, pra gente, eu acho que... Vou ainda mais atrás, as loas. Pois né? as loas também. Exatamente, gente. Você tá hoje afiadíssima. A gente tá inspirada hoje com o hip hop. Bora lá, vamos concluindo. Já estamos no finalzinho da nossa aula. Então, gente, o pessoal da velha guarda do hip hop se juntou e formou uma associação. Então, está tão grande o movimento no Recife, tem tantos grupos, acontecendo tanta coisa, que precisa de uma organização. E tem uma associação, né, ela existe, ela acontece, ela promove eventos. Então, vocês podem pesquisar na internet, quem quiser conhecer e ver o que essa associação está fazendo, tá? Associação Metropolitana do Hip Hop. Ok? Pesquisem na internet sobre isso, se vocês quiserem conhecer e saber o que está acontecendo. E vocês podem seguir nas redes sociais também essa associação. Então, e aí, a partir daí, foram surgindo vários estúdios, né? As pessoas gravando hip hop. O Recife está cheio de estúdios de hip hop. Tem o estúdio de Gabriel Furtado, né? Que é do selo Embolado. O estúdio de J Big, em Água Fria. O estúdio do produtor Tufão. E o estúdio também de Del Arquivo, que deu a entrevista para a nossa querida Gini, que está aqui. E a gente vai ver agora e vamos terminar a nossa aula com essa entrevista e com essa música maravilhosa. Vamos lá? Roda o vídeo aí, DJ! Vamos fazer um som para o pessoal conhecer. Vamos lá.
Garcia.